A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que estão aí prestigiando o nosso canal e também fazem parte do nosso estudo sistemático sobre a Palavra de Deus. Nós estamos focando aqui seitas e heresias, defesa da fé, e daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a hamartiologia. Tudo isso faz parte, entre outros combos e outros cursos do Instituto El Shaddai. Eu quero aqui, em nome de Jesus, que você nos ajude a repercutir da Palavra do Senhor e do estudo sistematizado das doutrinas bíblicas. Elencando mais uma vez que nós temos um viés pentecostal, tanto hermenêutica como homilética. Nós estamos aí pedindo para que você possa divulgar em nome de Jesus. O meu muito obrigado. As vossas intercessões com certeza têm produzido uma série de efeitos. Meus irmãos, nós estamos com o nosso livro aqui, ó. Uau! Nosso livrinho aqui que você pode ter no conforto da sua casa em todo o Brasil. Nós estamos querendo que você termine o curso do médio ao avançado, entre outros cursos que eu já mencionei, para professor de escola dominical, para pregadores e aspirantes a pregadores da Palavra do Senhor. Você pode ter todo o nosso material aí no conforto da sua casa em todo o Brasil. Você vai receber ao final do curso o certificado de conclusão e também diploma. Nós estamos aqui, irmãos, folheando na nossa página 7, 8, 9, que está falando sobre o catolicismo romano. Na 7 nós já falamos um pouco sobre o papismo, também falamos na página 8, refutando o que os católicos romanos aderem a falar sobre quem criou, como que foi criada essa questão do Papa, que está em Mateus 18 e 8. Nós também agora começamos a falar de mariolatria. E eu quero aqui, irmãos, entre a página 9 e até a 11, falar sobre alguns termos técnicos usados pelo catecismo e, por que não dizer, aos dogmas ou teologia católica romana, que abordam, que não estão explicados no nosso livro. E é para isso que serve também as nossas videoaulas, justamente para dar subsídios suficientes para que você possa continuar explanando e pesquisando melhor. Eu quero aguçar aí a mente dos nossos pesquisadores a tentar pensar sobre a questão da adoração. Daqui a pouquinho você vai para a nossa lousa. Calma! Nós vamos agora avogar sobre a questão da veneração e adoração e usar os 3 termos técnicos usuais no arraial do catolicismo romano. E quero terminar aqui falando sobre os 5 solas. Você já ouviu falar sobre os 5 solas? Nós deveríamos saber, irmãos. A igreja fala muito pouco. E isso não tem a ver, os 5 solas não tem nada a ver somente com a igreja reformada protestante de viés tradicional. Isso tem a ver com toda igreja pautada nas Santas Escrituras, que eu vou avogar muito essa questão das Escrituras. Então nós vamos lá, irmãos, caminhando para algumas partes que nós vamos estudar hoje, tá bom? Tem o nosso livro de apoio e tem o nosso subsídio. Os sentidos e significados de adoração para a Igreja Católica Apostólica Romana, ou níveis de adoração. Nós temos um nível de adoração e sabemos quem merece essa adoração. Nós vamos refutar com a própria Bíblia que os católicos romanos também usam. Lembrando você, irmãos, que tem livros, 7 livros adicionais a mais na Bíblia do católico romano. Nossa Bíblia usual protestante tem 66 livros, além das adições, como por exemplo em Daniel e etc. Tem outras adições também. Então, irmãos, aqui, veneração, para eles não é a mesma coisa que adoração. Quando você se deparar, lembrando que nós estamos refutando aqui, irmãos, a Igreja Católica e as suas tradições e dogmas, e nada contra as pessoas. Nós não estamos aqui para ganhar debate de ninguém. Nós estamos aqui para responder. Lembre-se sempre dos nossos 2 textos que eu vogo em quase todas as aulas. Sendo redundante ou não, eu quero que você memorize. Judas 3 e 1 Pedro 3 e 15. Em 1 Pedro eu gosto muito da passagem que fala que nós temos que responder para todos. Isso depende para um católico, testemunho de Jeová, Sechonoe, muçulmano e etc. Nós precisamos de falar do amor e do verdadeiro evangelho e das Santas Escrituras. Então, para o católico romano, não tem adoração. Eles não adoram um gesso, não adoram uma figura, não adoram Maria.
E nós vamos aqui passar para vocês os termos técnicos e tentar finalizar refutando com Bíblia, obviamente. Está aqui, veneração, culto prestado aos santos. Veneração, para eles, é um culto prestado aos santos. Então, possui pelo menos aqui, irmãos, significados ou níveis de adoração. Vamos aos níveis. Eles usam o termo dulia, que é justamente para os santos. Menos adoração. Significativos, menos significativos. Santos, menos significativos. Hiperdulia. Nossa Senhora, por exemplo, recebe a hiperdulia. Maria, Nossa Senhora e Maria recebem a hiperdulia. Eu coloquei aqui um sinalzinho de mais porque dulia é uma veneração para os católicos romanos. Hiperdulia, mais do que dulia. É como se fosse o hipermercado. É mais do que o mercado. Maior. Hiperdulia, maior adoração. Ilatria, outro termo que eles usam, é apenas a Deus. Então, irmãos, há uma confusão, infelizmente, porque você já parou para pensar se você tem ou você pertenceu ao rol do catolicismo romano para pensar o seguinte: para o santo é dulia, para Maria é hiperdulia, para Deus é latria. Difícil você buscar esses devidos significativos e separar esse tipo de veneração ou adoração. Fica muito complicado. Então esses são os termos técnicos. Técnicos apenas, porque nós sabemos que estes recebem adoração. Tem muitos vídeos espalhados, irmãos, em quase todas as plataformas digitais da internet falando, mostrando o quanto eles adoram Maria. E isso está totalmente contra. É claro que eu não quero finalizar, irmãos, lembrando que Maria não é mediadora. Maria nunca foi mediadora. Nunca pediu e nunca rogou adoração. Nem muito menos os apóstolos. Eu queria que você ficasse com o texto áureo da nossa videoaula nessa primeira parte. 1 Timóteo 2:5. O único é Jesus. O único mediador é Jesus. Está acima de tradições, nós vamos falar sobre a questão da tradição, acima de igreja, acima de pastores também, vou buscar o viés aqui pentecostal, e acima de papa, de todos. Jesus Cristo é o único que pode fazer essa mediação. Então, Deus merece a nossa adoração, e nós vamos recorrer aqui a alguns versículos bíblicos, entre outros que eu vou buscar. Por exemplo, irmão, aqui eu acho Levíticos 26, e o versículo de número 1, rapidinho. Não farás para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Está também na Bíblia Católica, tem algo antagônico aí. Independente de ser veneração, adoração, hiperodulia ou latria, está aqui a base bíblica para tal. Refutando, irmão, o catolicismo romano. Nenhum ser, nem algo feito, escultura, imagem, pode receber adoração. E muito menos um homem. Idolatrando um papa, por exemplo, Atos, vamos lá para os Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, um livro também histórico, teológico, capítulo de número 10, e o versículo é do 25 ao 26. Por que eu voguei essa passagem, irmão? Eu coloquei aqui, nem Pedro aceitou. Porque para a Igreja Católica Romana, conforme nós estudamos já em aulas anteriores, Pedro, para a Igreja Católica, é o primeiro padre de Roma, o primeiro papa. Então, alguns são dignos, aspas, de receber adoração. Mas veja aqui, irmãos, o dito papa, que a Bíblia fala o que Pedro, a reação de Pedro, quando Cornélio foi fazer algo diferente para Pedro. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio para recebê-lo. E prostrando-se Cornélio aos seus pés o adorou. É Cornélio. Um homem adorando outro homem. Vamos ver a reação do Papa, aspas, viu, irmãos? Pedro foi apóstolo, discípulo, nunca requereu primazia. No primeiro concílio de Jerusalém foi Tiago que presidiu, não foi nem Pedro. Vamos continuar, Atos 15 está isto. Mas Pedro o levantou, dizendo, levanta-te, que eu também sou homem. Ponto final. Homem. Não falou aqui, ó, sou magnífico, sou comparado a um ser angelical, querubim ungido e etc. Nada disso. Levanta agora, Cornélio. Eu não mereço ser adorado porque eu sou também homem.
Então, irmãos, eu quero que vocês entendam essa questão de adoração. Quem é que merece a adoração? Entre outros textos, eu vou vogar mais alguns textos aqui, irmãos. Espero que vocês tenham anotado. Vocês estão anotando? Por favor, anotem os nossos versículos bíblicos, por gentileza. Vocês precisam de trabalhar, alunos. Eu preciso que vocês, laboriem. Por favor, vamos laborar, vamos trabalhar, vamos anotar. Pega seu caderno. Cadê o caderno de anotação? Memoriza melhor. Já cansei de falar isso para os nossos alunos. Precisa de escrever, irmãos. Parece retrógrado, mas não é. Vamos a outros textos, irmãos. Eu quero fechar aqui com Jeremias, que vai pegar pesado sobre essa questão de adoração a esculturas. Essa questão da latria, hiperdulia. Entendemos aqui que a adoração a outro ser ou um objeto é abominação e é pecado conforme as Escrituras. Além desses dois versículos, que já seria o suficiente, irmãos, veja bem, uma passagem já seria o suficiente, eu quero achar com vocês aqui Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto final. Não tem outro deuses, nem deusa, nem mediadora. Não existe. Queremos mais versículo? Bora para a Bíblia, Deuteronômio, vai apertar mais. Aperta o cinto aí, irmão. Isso aqui é tudo para refutar dogmas, teologia, entre aspas, da Igreja Católica. Nós precisamos, irmão, de defender nossa fé. Não deixa ser atacado sem merecer pelo menos algumas passagens bíblicas. Só o nosso Deus merece adoração. Ele não reparte. A Ele toda a glória e louvor. Vamos para mais Bíblia. Vai começar a apertar mais. Deuteronômio, capítulo de número 27. E o versículo é o 15. Que diz assim: maldito. Tá começando. Olha o nível. Maldito o homem que fizer imagem de escultura, é Bíblia, ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão do artífice, e a puser em um lugar escondido. E todo o povo responderá amém. Fica a primeira parte, bíblica. Maldito é o homem que fazer imagem. Maldito é, tem mais um nível. Isaías 42, versículo de número 8. Vamos lá. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outrem não vou dar. Ele não divide a glória com ninguém, irmão, e nem com a igreja, nem com o pastor também, tá? Não é porque nós estamos refutando nessa ocasião a Igreja Católica e vai servir como base a outra parte da aula que eu vou dar ainda nessa videoaula, que nós vamos ficar calados que não estão idolatrando o homem. Estão idolatrando homens, estão idolatrando pessoas sim. Idolatram pastores, missionários, missionárias, pessoas que não condiz com a Bíblia, não pregam mais Bíblias, mas vivem de profetadas e revelamentos e ajudam pessoas. Aonde tem base bíblica para tal? O único mediador é Jesus, crente. Ele deu poder para você orar também, tá? Ele deu poder para você expulsar demônios, para impor as mãos sobre o enfermo e ser curado. Está no último capítulo. Eu vou voltar em Isaías, mas agora Deus me fez chegar lá em Marcos, capítulo 16. Bora comigo, bora comigo. Marcos, capítulo 16, do versículo 15 a seguir. Todos os discípulos, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Isso é ordem para mim e para você, não é para uma classe. Versículo 17. E estes sinais seguirão os que creem. Sinal, em meu nome expulsarão o demônio. Não tem nome maior que o de Jesus. Não tem Maria, não tem pastor. Pare com isso. Nós precisamos de crescer, irmãos, na graça, mas também no conhecimento. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre enfermos e curarão. Versículo 18, finalzinho. Não é uma classe especial, como infelizmente também para o meio pentecostal e muito mais no meio neopentecostal. Cuidado quem que você segue. Veja se está firmado nos 5 solas que eu vou falar daqui a pouco. Entenda, irmãos, que você veio aqui e está aqui nessa videoaula não é à toa. Jesus morreu no Calvário por você. Não foi um homem, porque todos estavam destituídos da graça. Todos pecaram, todos. Romanos 3:8, todos pecaram. E se falarmos que não temos pecados, somos mentirosos. Muito cuidado. Obedeça ao seu pastor, ore por ele, ore pela sua pastora se você tiver, missionária, líder, ok? Mas isso não deixa o poder exclusivo somente a essa classe. Deus pode te usar poderosamente também,
Eu estava aqui em Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não dou a ninguém, nem o louvor às imagens e nem a escultura. É Bíblia. Vamos apertar mais um pouco um cerco. Vamos mais para a Bíblia. Jeremias, caça na sua Bíblia aí, ó. Jeremias capítulo 10. Jeremias, o profeta das lágrimas. Capítulo 10, versículo 3. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artifício com machado. Versículo 5. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Eita glória! Necessitam de quem os leve. Oh, aleluia! Porquanto não podem andar, não tenha receio deles, pois não pode fazer mal, e nem tampouco fazer o bem. É Bíblia! Ídolo não pode te atingir, ídolo não pode fazer o mal, e muito menos fazer o bem. Pessoas que pagam promessas, eu sinto muito, irmãos. Volte a pensar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é verdadeira, ela te tira dessa idolatria. Orem pelos nossos colegas católicos romanos, que levam cruz nas costas, fazem sacrifícios, pensando que através do sacrifício pode conseguir algo. Totalmente enganados. Cristo pagou um alto preço. Acabou. Ídolos não têm poder para fazer absolutamente nada. Eu não estou machucando ninguém. Eu não sei onde vai chegar o alcance dessa videoaula, mas não é para machucar as pessoas, mas para doutrinar conforme a Bíblia. Isso está na Bíblia Católica Romana também. Fazem parte dos 73 livros que eles têm lá. Vamos para outra parte da aula aqui, irmãos. Dá até para sentir a presença do nosso Deus, o único mediador. E eu falei, irmãos, sobre os 5 solas. Eu quero terminar falando sobre os 5 solas. Os 5 solas foi ali, irmãos, feitos. Eram slogans para combater a Igreja Católica Romana, principalmente era da Reforma. Veio os pré-reformadores e reformadores, e esses 5 solas, obviamente que a maioria não pregou, não pregaram sobre esses solas, você não vai ver esses 5 solas, mas o que seria? Se você quiser mais subsídios sobre os 5 solas, fale conosco pelo nosso WhatsApp. Eu lhe dou aí o subsídio, a atenção que você merece, a mais do que nós vamos aqui tentar difundir em nossa videoaula. Esses 5 solas veio para combater justamente as heresias, os extremos da Igreja Católica até então. Cobrança de indulgência, salvação por obras e etc. Então os 5 solas, irmãos, ele foi sistematizado melhor no século XX. Theodor Engelder, em 1916, difundiu melhor e juntou 3. O primeiro é essencial para tudo, irmãos. Solamente a Escritura. Sola Scriptura. Melhore aí esse latim. Só a Escritura, só a Bíblia. Esse daqui, irmãos, além, irmãos, de tentar, de alguma forma, refutar a Igreja Católica daquela época e serve para os dias de hoje, também serve para refutar e combater as seitas e as heresias. Veja-se aonde você está. Seja testemunha de Jeová, adventista. Vê se a palavra de Deus tem o seu nível suficiente. É o único, é a única bússola. Então, primeiro, sola Escritura. Segundo, sola Gratia. Terceiro, sola Fide. Quarto, sola Christus. E quinto, sola Deo Glória. Veja, irmãos, coloque numa peneira e veja se aonde você está indo. É somente as Escrituras? As Escrituras são suficientes? Sola Gratia, a salvação vem realmente pela graça e nada mais pela fé. Terceiro, sola. Quarto, somente Cristo. Ou tem alguém aí igual a Cristo, Maria e etc. Só Ele a glória, só Ele a glória. O quinto, sola. Então, irmãos, eu quero que vocês, do outro lado, nos ajudem, em nome de Jesus, a difundir mais do nosso curso. Estou terminando essa aula aqui, pedindo a graça de Deus a todos vocês. O meu muito obrigado e até a próxima videoaula, se Deus quiser.